Agora fica aqui filmando, só o colchão, certo? Gilvan, quais são os chutes que estão na mão? É a roxa e a azul, né? Pronto. Agora pode jogar, quando disser já. Já. Aê. Pronto. Qual foi que chegou primeiro, gente? A lilás. A lilás? Não era a roxa? Todo mundo falou a roxa. Todo mundo falou roxa, né? Certo. Gilvan, pode jogar as duas agora. Caiu aqui. Lá embaixo? Ali. De você pegar. Ah, tem uma figura ali, ó. Lá em cima, ela vai jogar. E é de chumbo. Pode jogar. Parecida com essa. E aí? Qual foi que você jogou? A de chumbo, que é mais difícil. A de chumbo? Jogou muito. Agora, vocês perceberam uma coisa. O que vocês perceberam? As de massa, muito diferente. Qual foi a que chegou primeiro? A que tinha massa Mais pesado. mais pesada. Foi? Mas você viu essa última aqui? A de chumbo e a de gude? Ela é rápida. Penso eu que foi de chumbo que chegou primeiro, mas a diferença foi muito pequena. Se você não ficar bem atento, você não vai perceber que elas chegariam praticamente ao mesmo tempo. Porque a diferença de massa das duas é bem pequena em relação às outras. Bom, qual é a ideia desse experimento? A gente vai confrontar aqui algumas teorias, alguns filósofos, alguns cientistas que se questionaram sobre a queda dos corpos. Algum deles foi quem? Aristóteles, Galileu e Newton. Aqui, ó, a gente tem Aristóteles, certo? Então, o que Aristóteles dizia? Aristóteles dizia que os corpos mais pesados chegavam primeiro ao chão do que os corpos mais leves. Por quê? Que foi justamente a ideia que vocês tiveram, não é isso? Vocês pegaram as duas bolas, viram que uma era mais pesada que a outra, vocês disseram que chegou primeiro ao colchão. Então, o que Aristóteles dizia? Aristóteles dizia que na esfera existia uma esfera celeste e ela é composta por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo, que a gente chama de esferas concêntricas, que tem o mesmo centro. Então, o que acontece? Aristóteles dizia o quê? Que os corpos graves, mais pesados, tenderiam a cair e os corpos mais leves tenderiam a subir. Só que aí o que acontecia? A água ficava por cima da terra, que por sua vez o ar ficava por cima da água e da terra e o fogo por cima dos outros. Por isso que a gente tem o quê? Que os corpos que compostos de terra, sólidos, tenderiam a cair. E os corpos mais leves, por exemplo, o fogo, ele tende a subir. Muito bem. Mas aí teve um cara chamado Galileu, um cientista, né? Esse desenho aqui é o que representando Galileu na Torre de Pisa, que existe um mito, uma história de que ninguém sabe se é verdadeiro ou não, que Galileu subiu a Torre de Pisa e jogou vários corpos, porque ele achava o quê? Que esses corpos não chegariam de diferentes tempos, ou seja, o corpo mais pesado não chegaria primeiro do que o corpo mais leve. Mas aí Galileu coloca um outro conceito. Qual é o outro conceito? O conceito do vácuo. O que é um vácuo? É quando você não tem nenhum ar, nenhuma matéria que impeça, que faça que haja uma resistência a esse deslocamento. Não é isso? Então Galileu disse que os corpos no vácuo chegariam ao mesmo tempo. Vocês perceberam o quê? Que as massas que tinham corpos que tinham massas aproximadamente iguais, elas chegaram aqui praticamente ao mesmo tempo. Então, qual é a ideia, qual é a teoria que a gente vai confiar? Na de Aristóteles ou na de Galileu? E aí que veio uma pessoa
levou duas delas. A de isopor e aquela de isopor que tinha areia. O que vai acontecer aqui, ó? Na esfera de isopor, eu tenho um empuxo para cima. O que é empuxo? O empuxo é uma força que está associada ao quê? À densidade do ar, não é isso? Porque a gente tem o que lá ao nosso redor? A densidade do ar. E quando a esfera cai no chão, por exemplo, quando a gente cai numa piscina, o volume deslocado é justamente o nosso volume que está caindo na piscina. Quando a esfera joga, o que ele desloca? O ar. Muito bem, então se ele desloca, tem um empuxo para cima. E qual é a força que está para baixo? A força peso, está associada à gravidade. Então, aqui eu tenho a esfera de isopor e aqui eu tenho a esfera de areia. Olha aqui o empuxo, que vai ser o mesmo, porque está associado à densidade também do ar e ao volume deslocado. O volume não era o mesmo, as duas esferas não eram do mesmo volume, muito bem, mas a força-peso é maior, tá vendo? Então, é só fazer a subtração aqui dos vetores com a resultante, ó, a resultante aqui da areia, da esfera de areia, bem maior do que a resultante da esfera de isopor. Então, por isso que ela chegaria